Questão 33 da UERJ 98. Alterações climáticas, como as provocadas pelo El Niño, mudam as condições de vida, antecipando floradas, estimulando a reprodução de diferentes espécies e etc. Segundo a teoria sintética, o conceito que explica a interferência dessas alterações no processo evolutivo é. Aí, nesse caso, vamos lá, só para antes de fazer a questão, para relembrar cada um desses conceitos evolutivos. Vamos começar pelo lamarquismo. O lamarquismo é um conceito evolutivo que vai, aí, nesse caso, entender que os indivíduos eles se adequam, se adaptam às novas condições do meio. Então, por exemplo, de acordo com a ideia lamarquista, essas espécies de organismos, sejam elas animais ou vegetais, elas estariam se adaptando a essas novas condições climáticas e mudando assim o seu comportamento para se adequar a essas novas condições. De acordo com o lamarquismo, a gente tem duas ideias centrais. A lei da herança dos caracteres adquiridos, que aí nesse caso seria a ideia de que qualquer característica adquirida pelo organismo poderia ser passada aos seus descendentes, não importando aí se essa característica afetasse, alterasse aí nesse caso células somáticas ou células germinativas. Ele considerava que se eu adquirir uma característica, o meu descendente adquire a mesma característica que eu tenho. Hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, porque uma característica que tem aí, nesse caso, me afetado, ela só é passada aos descendentes se ela estiver presente também nas minhas células gaméticas. Aí eu posso, através dessas células gaméticas, transferir essa mesma característica para os meus descendentes. Aí é a condição de hereditariedade que a gente tem. A gente sabe que tem que estar ligada aí, nesse caso, às características genéticas que as nossas células vão apresentar, incluindo aí as células gaméticas, que são as principais nesse processo. E a gente tem a lei do uso e desuso, que aí, nesse caso, diz que estruturas que são mais utilizadas, elas tendem a se desenvolver mais, a hipertrofiar, a aumentar, e estruturas pouco utilizadas tendem a atrofiar. Aí, nesse caso, a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos são ideias que aí, nesse caso, estão ligadas à ideia do lamarquismo. Toda vez que a gente fala sobre evolução, a ideia de qualquer um dessas teorias evolutivas era de que os indivíduos apresentassem essa característica e pudessem passar aos seus descendentes. Então, o indivíduo, aí, nesse caso, teria uma característica mais desenvolvida, de acordo com o uso, e essa característica seria passada aos descendentes, de acordo com a lei da herança dos caracteres adquiridos. A ideia do Lamarck é uma ideia que tem algumas falhas e que aí, nesse caso, acabaram não sendo utilizadas como uma ideia central para explicar uma teoria evolutiva. O Lamarck ele não acreditava em ancestralidade comum entre os indivíduos. Ele acreditava que cada organismo tinha o seu próprio ancestral, então é como se a gente tivesse inúmeros ancestrais, e os indivíduos aí, nesse caso, estariam sendo formados, surgindo a partir dele. Quando a gente pensa no darwinismo, o Darwin ele já acreditava que você tinha um ancestral e que a partir de várias mudanças ao longo do tempo a gente tinha a formação de diferentes organismos. Ele começou a perceber que indivíduos muito aparentados, né, muito semelhantes entre si, apresentavam pequenas diferenças entre eles que aumentava a sua chance de sobrevivência. Então ele começou a desenvolver a ideia central dele, a teoria darwinista, né, de que o meio ele apenas atua como selecionador. Então o meio atua promovendo uma pressão seletiva sobre os indivíduos que já existem no meio. O meio, aí nesse caso, ele não promove a mudança, ele seleciona as mudanças já existentes. Para o lamarquismo, o Lamarck acreditava que o meio promovia essa mudança. Então, de acordo com o darwinismo, a gente vai observar que a gente tem aí, nesse caso, o meio selecionando as características já existentes nesses indivíduos. Então, por exemplo, os indivíduos que sobrevivem a essas alterações climáticas significa que eles são aptos a sobreviver a essas alterações. Eles têm características que permitem que eles consigam sobreviver a essas alterações climáticas, suportando aí, nesse caso, essa pressão seletiva do meio. Na ideia do darwinismo, a gente tem aí, nesse caso, a ideia da seleção natural, que o meio seleciona o mais apto sobrevive, se reproduz, essa característica passa aos seus descendentes.
A única coisa que fica faltando dentro da teoria darwinista é explicar de onde vem essa variedade que você encontra dentro dos indivíduos. Repara que nem no darwinismo e nem no lamarckismo a gente fala em genética. A gente está falando aí, nesse caso, que existe uma variação entre os seres, mas a gente ainda não trabalha o termo genética, gene, hereditariedade. A gente não está falando. Hereditariedade não, que a gente fala até de herança adquirida, né, dessa ideia de passar para os descendentes, mas não com a ideia genética que a gente tem, mendeliana, que a gente tem, né, o conhecimento que a gente tem sobre transferência de genes, passagem de genes dos pais para os descendentes, dos indivíduos parentais para os descendentes, é algo que a gente ainda não discute. Então, a gente vai falar no darwinismo sobre seleção natural. O meio seleciona os indivíduos mais aptos, aqueles que apresentam características vantajosas que permitem que eles consigam sobreviver àquelas condições do meio. Para poder explicar essa variedade que os indivíduos apresentam, a gente vem com a teoria sintética da evolução, que também é conhecida como neodarwinismo, onde a gente pega a ideia do Darwin, né, do darwinismo, na verdade, que é a ideia de seleção natural, mas explica a variabilidade genética. A variabilidade genética, nesse caso, que era a variedade que esses seres apresentavam, que Darwin falava, agora a gente chama, dá o nome realmente de variabilidade genética. A variabilidade genética pode ser ocasionada por mutação, que é um fator aí nesse caso que vai ser aleatório, né? Então a gente não tem como prever o que essa mutação vai trazer. A ocorrência de mutação traz variabilidade genética, o crossing over traz variabilidade genética e a segregação independente de cromossomos homólogos também traz a variabilidade genética. Então, normalmente a gente fala em mutação e recombinação gênica. A recombinação gênica são esses processos que a gente denomina como crossing over e segregação independente. Esses dois processos que acontecem durante a meiose, né? Na meiose 1, a gente vai ter o crossing over acontecendo logo na prófase 1, que é a recombinação entre cromátides de cromossomos homólogos, e a gente tem a segregação independente de cromossomos homólogos, que vai acontecer na anáfase 1, onde, quando você tem a separação de cromossomos homólogos, isso se dá de forma aleatória e isso pode gerar diferentes combinações aí, nesse caso, garantindo variabilidade genética aos descendentes. Então, os fatores de variabilidade genética são mutação e recombinação gênica. Dentro da recombinação, a gente tem o crossing e a segregação independente. Vamos voltar lá na questão, porque ele pergunta sobre teoria sintética da evolução, ou seja, neodarwinismo, né? Falando sobre o último contexto que a gente está falando aqui. Segundo a teoria sintética, o conceito que explica a interferência dessas alterações no processo evolutivo é a mutação. Aí, nesse caso, não vai ser o conceito que explica a interferência dessas alterações no processo evolutivo. Essas alterações mudam a pressão seletiva do meio. Como é que um indivíduo que antes sobrevivia agora não sobrevive mais? Porque talvez a condição de temperatura, a condição climática que ele encontrava antes era favorável à sua sobrevivência. A condição climática que existe agora por conta dessa alteração gerada pelo El Niño, por esse fenômeno climático, a gente tem agora uma condição diferente que não é mais vantajosa para esse indivíduo. Então, as pressões seletivas mudam, a pressão seletiva do meio muda de acordo com essas alterações provocadas pelo El Niño. Então, não é uma mutação, não está gerando uma mutação, senão a gente entenderia de que essas mudanças climáticas tendem a gerar mutações. É como se a mutação ela fosse provocada por esses fatores climáticos. Não, a mutação ela é aleatória, a gente não sabe quando ela vai acontecer e aí não vai ser provocada por isso, tá? Uso e desuso é uma ideia lamarckista, então esquece, uso e desuso nem daria para associar com a teoria sintética da evolução. Seleção natural, aí sim, porque aí quando a gente está falando de seleção natural, a gente está falando dessas mudanças climáticas que estão acontecendo, você ter alterações na pressão seletiva por conta dessa alteração da mudança climática, mudança do clima, né, que está acontecendo, e isso vai aí, nesse caso, fazer com que a gente tenha a seleção de indivíduos que são aptos a sobreviver a essas condições de mudança climática que são apresentadas. Então, seleção natural é, aí, nesse caso, a resposta correta. A letra A, ela vem aí, nesse caso, para tentar te confundir, né? Porque mutação e seleção, você sabe que são duas coisas associadas à teoria sintética da evolução. Mas o conceito que explica a interferência dessas alterações mudou a condição climática, mudou a pressão seletiva do meio. Então, seria a seleção natural e não a mutação,
tá bom? Se falar assim, variabilidade, aí a gente até poderia pensar na mutação, mas ele está falando em seleção, os indivíduos que estão sobrevivendo, tá bom? Por conta dessa alteração da condição climática. A letra D, caráter adquirido, é uma ideia anarquista, também não se encaixa a ideia neodarwinista, né? Então seria, nesse caso, a letra C, a opção correta. Eu vou sair para vocês pegarem um resuminho aí sobre essas três teorias evolutivas.